Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos ler no Salmo 73 esta noite. Salmo 73, nos diz assim a palavra de Deus: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a largos sorbos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ah, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes caírem na destruição. Como ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos coisas grandiosas na Tua palavra. Pedimos isso porque não está em nenhum de nós a capacidade de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nesta hora nos trazer compreensão e fazer, ó Deus, com que a palavra desta noite traga instrução, correção, conforto, repreensão, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo ele tem uma pergunta muito curiosa, e a pergunta ela é simples. O que acontece quando você entra na igreja, entra na casa de Deus? Muitas pessoas se preparam emocionalmente, às vezes fisicamente até, alguns têm o costume de dormir um pouco depois do almoço, para que na igreja não fique cochilando na hora do sermão. Algumas pessoas não gostam de quando brigam durante a tarde, alguma confusão. Eu não vou na igreja, pastor, porque eu vou acabar pecando. Eu já falei tanta bobagem hoje à tarde. Acho que se eu entrar na igreja, eu vou até atrapalhar os outros que estão adorando ao Senhor.
E muitas outras coisas. Eu lembro, eu já devo ter falado isso aqui, mas quando eu era criança, meu pai tinha uma expressão, eu não sei o que significava, mas pelo tom que ele falava, e a gente chegava na igreja, às vezes do caminho da casa até a igreja, com as brigas normais de criança no carro, na saída de casa, chegava na igreja todo mundo emburrado, e ele falava, desmancha essa cara. Olha, entrar na igreja não é lugar de entrar com cara emburrada, menino com um beiço, desmancha essa cara. Eu não sei como é que desmanchava a cara, mas eu acho que era ter um espírito diferente para entrar na igreja. Mas o que acontece, irmãos, de fato, quando nós entramos na casa de Deus? Este salmo, entre outras coisas, há um ponto de mudança no espírito do salmista, quando nós lemos, veja lá no versículo 17, o texto, talvez é o ponto mais alto deste salmo, quando ele diz que tudo o que ele pensou até que ele entrou no santuário de Deus. Depois que ele entrou no santuário de Deus, tudo mudou. Isso então me deixa curioso. O que aconteceu no santuário que ele mudou a maneira de pensar a respeito dele, a respeito dos ímpios, a respeito das pessoas? Eu não sei quantos já estudaram ou já leram, vale a pena ler sobre a Catedral de Brasília. A arquitetura de Oscar Niemeyer, falecido. Mas eu não sei quantos aqui já visitaram a Catedral de Brasília, mas a Catedral de Brasília, ela foi construída para simbolizar várias coisas, muitas das quais nós não concordamos, nós reformados, mas em todos os casos é muito bonita. E o formato da catedral, segundo o arquiteto, simbolizava mãos apresentando alguma coisa a Deus. Então, é o formato daquelas colunas, naquele formato que todos conhecem, supostamente simbolizam mãos. E quando você entra na Catedral de Brasília, o corredor que dá acesso, quem já foi lá sabe disso, ele é subterrâneo. E no trecho que é subterrâneo não tem nenhuma luz no corredor. É escuro e é de propósito, não é que alguém roubou a fiação ou roubaram as lâmpadas, não, é assim mesmo. E a hora que você chega dentro da nave do templo, você chega por baixo e vai subindo. Logo depois que passa esse trecho escuro, então começa a rampa subir e você sai dentro da nave da catedral. E dentro da nave da catedral tem alguns anjos que eles ficam pendurados no teto. Só que quando você chega, você não percebe porque os cabos de aço segurando os anjos estão por detrás dos anjos. Então a impressão é como se os anjos enormes de concreto estivessem ali flutuando sobre a nave do templo. E a Catedral de Brasília, ela também não tem luz interna. A luz que é colocada a uns 50 a 80 metros fora da catedral, numa torre muito grande, e com holofotes projetam luz sobre a catedral, que ela tem toda a cobertura de vidro. Um vidro com pintado, com imagens. E quando a luz, então, de fora projeta, ela gera toda a iluminação necessária dentro da catedral. Segundo quem planejou, a ideia ao você entrar dentro da catedral, você tem a impressão como se estivesse passando pelas trevas, então chegasse num lugar que supostamente seria um símbolo do céu, ou alguma coisa assim. Os anjos e a luz de fora de Deus projetando sobre o local. Eu não senti tudo isso quando eu visitei a catedral, mas depois que eu li, eu pensei naquilo que eu já tinha visto, e realmente tem muita coisa interessante. O que acontece, irmãos, quando as pessoas entram em nossa igreja? Vamos deixar as igrejas dos outros para lá. A nossa igreja de Santo Amaro. O que acontece quando alguém adentra aquelas portas? Ou pela frente, ou pelo estacionamento, e se assenta aqui dentro deste local. Algumas coisas precisam ser colocadas, e é importante que nós pensemos sobre isso.
algo aconteceu na vida do salmista, neste caso Asaf, e ele mudou completamente a sua maneira de ver algumas coisas por causa de ter entrado dentro do santuário. Então veja, algumas coisas que ele vinha pensando. A partir do versículo 4 deste salmo, você observa que ele vinha observando já há algum tempo a maneira como algumas pessoas elas prosperam na vida de maneira mais rápida e aparentemente mais fácil. E ele descreve, é um salmo conhecido, ele descreve várias coisas que vinham já martelando em sua mente. Ele descreve aí a questão de que o corpo deles é um corpo sempre sadio e nédio. A palavra nédio significa que é um corpo brilhoso, possivelmente um costume da época de passar algum tipo de loção ou de óleo no corpo. E no mundo antigo, hoje não faria sucesso, mas os reis, especialmente os reis da Assíria e outros povos da região de Canaã, Tiro e Sidom, por exemplo, eles ficavam extremamente orgulhosos de expor a barriga, eles eram bem barrigudos, e eles passavam óleo na barriga assim, aquilo brilhava como se fosse uma bola de Natal, e eles tinham prazer, era um orgulho estampar aquela barriga, aquela pança enorme, lustrada e queimada de sol. Provavelmente é isso que o Salmo está mencionando, algo que nós hoje não gostaríamos de mostrar, mas eles gostavam. E o salmista observa que essas pessoas parece que não adoecem, são sempre sadias, vivem na farra, vivem nas noitadas, vivem fazendo o que elas querem, e elas parecem nunca serem atingidas por nenhuma enfermidade. Versículo 5, ele observa também que essas pessoas parecem que elas não têm o mesmo ciclo de descanso como as pessoas normais. Diz o texto que elas não cansam. Vivem de noite a noite, varam a noite dançando, fazendo bagunça, envolvendo em todo tipo de diversões e anarquias, e no outro dia eles estão prontos para o trabalho, e parece que aquela vida não é semelhante à nossa, que nós nos cansamos. Ele continua ainda observando que isso provavelmente gera a soberba que essas pessoas têm. E mais uma vez, no versículo 7, ele menciona a gordura dessas pessoas, o coração cheio de fantasias. Versículo 8 parece resumir bastante o que o salmista ele vinha observando, o fato deles motejarem. Motejar significa fazer deboche. Tem a ver com a maneira como você fala de alguma coisa. Motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Tudo isso o salmista tem observado, e não é algo que ele, passando por uma rua, viu alguém com estas características. Isso significa, irmãos, que esse homem, um homem de Deus, um homem que dirigia os louvores na casa de Deus, pegou a si mesmo observando demais a vida dos outros, a vida daqueles que não têm Deus. Versículo 9, 10 e 11 caminham nessa direção, ao ponto dele observar no versículo 10 que aparentemente as pessoas começam a dar valor mais nesse tipo de pessoas do que naqueles que, na verdade, estão na casa de Deus. Diz o versículo 10, por isso o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos, ou seja, bebe a grandes goladas, aquilo que esse tipo de pessoa diz, fala, escreve, testifica, e é essa a reação e a situação que gera indignação neste homem. Eu não sei, irmãos, quanto vocês têm observado a vida dos outros. E isso é um termômetro muito importante, porque dependendo de
a vida de quem você observa, o resultado dentro da sua própria vida pode ser uma grande bênção ou pode causar grandes danos. Esse homem, salmista, homem de Deus, começou a observar demasiadamente o progresso e o sucesso e a vida daqueles que não têm Deus. E isso causou algo muito sério na sua vida. Diz o versículo 13, olha ao ponto que ele chegou. Versículo 13, ele chega a dizer que, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Em outras palavras, quando nós começamos a observar demais a vida, a maneira como algumas pessoas progridem na vida e como que elas são bem-sucedidas, se você olhar demais, se você observar de uma certa perspectiva, você irá acabar trazendo um dano para a sua própria vida. E a razão por que ele coloca aqui, diz o versículo 14, é porque ele pessoalmente era afligido a cada manhã e também castigado. E essas pessoas que ele observava, parece que não estavam nem no radar de Deus. Então, esse é o grande perigo, irmãos, de você observar a vida dos outros. Muito perigoso a gente observar, porque dependendo de quem a gente observa, nós acumulamos elementos extremamente nocivos dentro da nossa vida. Eu lembro que uma ocasião, eu sempre gostei muito de estudar o evento das duas bombas atômicas que foram construídas e lançadas na Segunda Guerra Mundial. É interessante, aqui vai uma receita se você quiser construir uma bomba atômica, mas o princípio da bomba atômica é interessante porque existe a tarefa principal e básica numa bomba atômica é você conseguir separar dois tipos de césio. O césio 237, ele tem que ser separado do césio 238, que na natureza eles estão sempre juntos. E é muito difícil você separar esses dois. E aí vem aqueles reatores que vocês conhecem para tentar separar esses dois césios e deixar só o césio 237. E isso aí é que se chama o enriquecimento do urânio. Muito bem, esse césio que você vai separando e deixando ele puro, colocando um do lado do outro, quando você consegue romper um deles, inicia-se o que eles chamam uma reação em cadeia. E aí todos os césios 237 que estão ao redor ou juntos, eles também explodem ao mesmo tempo, e isso que é a explosão nuclear. A primeira bomba atômica, diz o relato, ela foi lançada e apenas 10% dela funcionou. A reação, por alguma razão, ela foi interrompida, mas num raio de mais ou menos 3 quilômetros, tudo o que estava num raio de 3 quilômetros foi carbonizado. Carbonizado, pessoas, casas, não importava o tipo de coisa que estava ali. E aí, nos raios maiores, as pessoas queimadas e assim por diante, vocês conhecem. Mas tudo começou por causa de pequenas partículas. Pequenas. Que aqueles homens foram ajuntando, até que um dia alguém teve a brilhante ideia de atingir uma delas e todas as outras entraram numa reação em cadeia. Irmãos, quando nós observamos demais a vida de homens que não são de Deus e a vida das pessoas que não creem em Deus, nós estamos fazendo talvez a mesma coisa. Ajuntando partículas perigosas dentro de nós. Ajuntando partículas que sozinhas talvez elas não têm nenhuma capacidade de destruição. Mas quando elas vão ajuntando uma com as outras e alguém comete aí o ato de irresponsabilidade e mexe com uma delas, nós explodimos em conclusões, em atitudes e em decisões que são extremamente nocivos a nós mesmos, aos nossos irmãos e também
a Deus. Veja o que ele diz aí, que todas essas coisas, versículo 15, se eu pensara em falar tais palavras, eu teria traído, só com isso, eu teria traído a geração dos teus filhos. Em outras palavras, ele não disse tudo isso que nós acabamos de ler. Ele escreveu depois que ele já tinha tido uma conclusão diferente. Mas é importante, então, você observar esta primeira grande lição que o Salmo nos ensina. Primeiro que a nossa observação, ela não é uma observação sem nenhuma intenção. Se você olha, para quem você olha, você acumula imagens, você acumula subsídio que irá afetar a sua decisão, a sua oração, o seu momento com Deus. Então, meu irmão, eu e minha irmã, olhe para homens e mulheres de Deus. Deixe para lá a vida do perverso, a vida daqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Eles estão em toda parte. Precisamos, enquanto nós estamos na casa de Deus, é o momento onde você estará, com certeza, no maior contingente de homens e mulheres de Deus. Então, olhemos para a vida uns dos outros ao entrarmos na casa de Deus. Olha o irmão ali, ele esteve doente, já está de volta, graças a Deus. Olha o outro irmão ali, a pessoa na família dele faleceu, mas ele está ali tão alegre, puxa vida, e eu só machuquei a unha do dedão e estou aqui tão reclamando. Olha a irmã ali, puxa vida, os filhos ainda estão no hospital e eu, só porque aconteceu algo tão pequeno na minha vida. Então, a presença nossa na casa de Deus, ela tem esse valor pedagógico, de nós observarmos a vida uns dos outros, não por causa de nós mesmos, mas por causa daquilo que Deus tem feito em nós. Versículo 15, então, me ensina que nós devemos guardar os nossos lábios. Você pode pensar o que você quiser, mas cuidado com aquilo que você fala. Se eu pensara em falar tais palavras, eu teria, à semelhança da bomba atômica, eu teria iniciado uma reação em cadeia que poderia trazer consequências não só para mim, mas para muitos que estivessem ao meu redor. Versículo 16, então, vem a grande virada. Diz o texto que ele tentou entender isso, e foi uma tarefa muito pesada, sozinho, mas quando ele entrou no santuário de Deus, diz o texto, eu atinei com o fim deles. Esta é a conclusão mais importante do texto. Quando ele adentra no santuário, a sua conclusão a respeito de quem os ímpios na verdade são e de como eles na verdade prosperam, mudou de perspectiva. A igreja, então, irmãos, não é um local onde nós às vezes entramos. E eu já vi algumas pessoas dizerem isso, talvez não fosse a melhor coisa para ser dita. Irmãos, nós vamos agora adorar a Deus. Esqueça tudo aquilo que lhe preocupa. Vamos deixar de lado as preocupações que nós tivemos durante a semana e vamos nos concentrar agora naquilo que vamos fazer agora. Então, a igreja é o local para nós trazermos as nossas preocupações e quando aqui dentro estivermos, essas preocupações serão transformadas de perspectiva. Asaf entrou no templo com toda aquela bagagem de inveja pela vida dos arrogantes. E quando ele entrou, diz o texto que ele mudou a sua maneira de pensar. E veja a razão básica daquilo que ele motivou. Diz o versículo 18, uma coisa que ele observou é que o Senhor, na verdade, coloca a vida dessas pessoas em lugares que são escorregadios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Essa é a primeira condição que eu e você não gostaríamos de estar. Andar em lugar escorregadio.
E não apenas, isso é algo que vai causar algum prejuízo pelo próprio fato da pessoa caminhar. Mas a segunda coisa não. A segunda coisa é um ato de alguém, no caso de Deus, e que ele ativamente, caso a pessoa não caia, ele colabora e dá um empurrãozinho. Diz o texto que ele, o próprio Deus, tu os fazes cair. Então, são duas coisas aqui. Que somente quando você está na comunhão da igreja com o povo de Deus que você observa, na verdade, a condição dessas pessoas. São pessoas que andam num caminho escorregadio e elas vão cair. É uma questão de tempo. E no momento certo, por razões que às vezes desconhecemos, o próprio Deus se incumbe de ceifar essas vidas. Então, a questão é, você tem olhado também essas pessoas caírem ou você só tem olhado essas pessoas enquanto elas estão motejando, enquanto elas estão com as barrigas brilhando, estão falando com altivez? Você tem que acompanhar também a queda para que você veja como elas caem, como elas escorregam e como o Senhor os conduz, às vezes, à destruição. Quando eu fiz o meu seminário em Goiânia e eu estudava e morava num local e às vezes eu chegava bem tarde do seminário, passava o dia estudando e tinha um local numa rua que a calçada, ela era uma calçada verde, mas não é porque era pintada, era de musgo e de limo. Quando estava o dia quente e de sol, passava ali tranquilo, mas quando estava garoando e chovendo, aquele limo se tornava num terreno escorregadio, perigoso. E não foi uma nem duas vezes que eu vi pessoas que não conheciam, e eu já chegava próximo daquele local, já andava no asfalto. Mas quem não conhecia, e às vezes eu até pecava, né? Eu sabia que a pessoa ia cair, mas eu já estou tão cansado, deixa eu ter um momento de diversão, né? E vinha às vezes a senhora com alguma coisa, era só uma questão de tempo. A hora que a pessoa chegava em cima do terreno verde, alguns ensaiavam um balé assim, mais parecia uma mistura de capoeira com balé, mas depois de alguns segundos caía. Não tinha jeito, porque o terreno era escorregadio. Irmãos, a nossa vida é uma vida tão corrida e a luta nossa no dia a dia é tão frágil e nós não queremos que Deus jamais nos coloque em terrenos escorregadios. Queremos estar sempre firmados na rocha, queremos estar sempre com os pés firmes, porque os nossos filhos requerem de nós, às vezes, que nós, como os pais, estejamos firmes para ajudá-los, nossos amigos, irmãos da igreja. Ninguém de nós gostaríamos de viver e andar em lugares escorregadios. É receita de destruição, é receita de tombo, fracasso, é receita de vexame. E essas coisas Asaf, ele percebeu quando ele entrou na casa de Deus. O que é que você então vê quando você entra na casa de Deus? O que é que você vê? Como é que você tem a sua vida e as coisas que você pensa alteradas quando você se assenta aqui e você começa a louvar a Deus, a ler a Bíblia, a ouvir aquilo que é dito? Versículo 19 diz que Asaf, ele percebeu, além disso, que esses ímpios, na verdade, eles ficam de súbito, é um susto para eles. Eles ficam totalmente aniquilados de terror. Duas palavras importantes. O súbito é algo que acontece de repente, eles não estavam esperando. E o terror também. E isso acontece porque a vida dele, versículo 20, é como se eles estivessem dormindo. É um sonho.
E quando eles acordam, aquilo irá, diz o texto, causar-lhes grande terror, serão assolados pelo próprio Deus. Talvez a nossa vinda à casa de Deus é um local para que nós acordemos para o que a vida realmente é. Tem muita gente que vive num sonho, precisa ser acordada. Já precisava ter acordado há muito tempo. Estão vivendo sonhos a respeito do que elas querem ser, estão vivendo um sonho a respeito do que elas acham que o seu cônjuge é, ou que os seus pais são, ou que os seus filhos são. Precisamos acordar para isso. Precisamos acordar antes que cheguemos no terreno escorregadio. Porque se tivermos que passar por ali, seremos de súbito assolados. Então essa é a diferença que o salmista vê. Em primeiro lugar, então, ele entrou no santuário. Em segundo lugar, ele atinou para o fim dessas pessoas. São duas coisas importantes, então, que nós já aprendemos aqui. Primeiro, temos que entrar no santuário. Em outras palavras, você tem que vir à igreja. Tem que vir à igreja. Não tem como você só assistir o culto gravado pela internet. Não é a mesma coisa. Mas é o mesmo sermão, reverendo, mas não é a mesma comunidade, não é o mesmo povo de Deus. Na internet você não vê os irmãos. Aqui você vê. E aqui você participa da comunidade. Há bênçãos que o Senhor realiza somente na casa dele. Não importa quão boa seja a sua casa, a sua internet, para você assistir qualquer sermão. Aqui acontecem coisas que não acontecem online. E em terceiro e último lugar, o salmista, ele se lembrou da natureza do seu relacionamento com Deus. Versículo 23, ele diz que, depois de tudo, na verdade, ele chegou à conclusão que ele estava sempre com Deus. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Essa é uma diferença grandiosa, porque se você tiver que escolher entre ficar observando a vida dessas pessoas e ficar tentando... no caso o salmista, ele chega a usar essa palavra. No versículo 3, ele usa a palavra, eu invejava. Invejar significa que ele queria para ele. Então, quanto mais a gente olha a maneira como algumas pessoas prosperam, a gente começa a querer aquilo para nós. E quando você quer isso, você tem que se lembrar disso. Você está querendo uma coisa, mas enquanto as suas mãos estão sendo seguradas por Deus, Ele está sempre contigo. É Ele quem te segura pela tua mão direita. Seria como você estivesse andando com a sua esposa, de mãos dadas a ela, e passasse na rua olhando para outra mulher que vai passando ao lado. E vice-versa. Um ato de traição. E é isso que às vezes nós fazemos, no caso o salmista fez, ao invejar a vida dessas pessoas, sem atinar que durante todo o tempo Deus estava de mãos dadas com ele. Em conclusão, irmãos, duas coisas que eu queria que vocês pensassem nesta noite. Primeira delas, se a nossa vinda à casa de Deus não tem nenhum efeito em nossa vida, nós precisamos repensar o nosso relacionamento com Deus. Se a nossa vinda à casa de Deus não causa nenhuma mudança em sua vida, você tem que repensar o seu relacionamento com Deus. Você já tomou algum remédio que está com uma dor de cabeça?
Você toma um remédio, parece que não tem efeito nenhum, parece que você tomou uma balinha, e depois lá fala que é só depois de 4 horas, mas você não aguenta, você toma outro. E nada, você toma outro. E, gente do céu, o que eu estou tomando? Não está resolvendo nada. Sua dor de cabeça está estourando, o remédio não está resolvendo e o tempo está passando. A sua vida espiritual é muito mais grave do que uma dor de cabeça. Se você entra na casa de Deus e nada acontece na sua vida, você tem que repensar o seu relacionamento com Deus. Então, esse é a primeira lição, e é isso que este salmista nos ensina. Ele entrou na casa de Deus e ele atinou com o fim daqueles homens. Em segundo lugar, uma segunda conclusão para levarmos daqui hoje, é que se a nossa vinda à casa de Deus não afeta a nossa maneira de ver o próximo e a nós mesmos, nós também precisamos repensar o nosso relacionamento com Deus. Quando você entrou aqui, você tinha uma opinião a respeito de você, uma opinião a respeito de N pessoas com as quais você se relaciona, com as quais você se encontrará amanhã durante o serviço, ou no seu caminho para o trabalho, a escola, algum lugar. Você sempre tem opinião a respeito daquelas pessoas. Quando você vem à casa de Deus, esse é o lugar para nós, quando comparamos tudo isso com o fato de Deus estar segurando a nossa mão direita, nós precisamos ter uma reavaliação, pensar novamente no valor que temos dado e para quem nós temos olhado constantemente. Essas coisas, irmãos, precisam estar em nosso coração, em nossas vidas, porque, como eu disse, o olhar humano, ele é poderoso, ele acumula dentro de nós partículas que causam danos severos à nossa vida. E às vezes quem irá iniciar a reação em cadeia não somos nós, mas algum incidente em nossa vida, alguém próximo de nós, não só irá iniciar uma reação em cadeia, como será o primeiro a ser prejudicado e atingido por algo inesperado. Quantas vezes alguém já te dirigiu a palavra com uma pergunta aparentemente simples e você respondeu com um coice? E a pessoa diz: nossa, eu só perguntei. Os casos que isso acontece são variados, eu não vou entrar nos detalhes, mas isso mostra, às vezes, como é que as pessoas, às vezes, sem perceber, acumulam partículas extremamente poderosas. Isso, no caso do salmista, acontecia enquanto ele observava a vida das pessoas. Nós temos hoje nossa vida, andamos e nos assentamos à direita, não só de mãos dadas, mas quando Cristo ele veio e morreu na cruz, nós assentamos à direita de Deus Pai nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, agora o privilégio é maior. Não estamos apenas de mãos dadas, mas estamos assentados à direita de Deus. Isso nos ajuda, então, a refletir ainda mais a maneira como nós olhamos e observamos a vida daqueles que não têm a Deus. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra e pedimos que o Senhor mesmo mexa em nossa cabeça, transforme os nossos pensamentos e desvie, ó Deus, os nossos olhares para que parem de olhar a vida daqueles que não temem a Ti. Possamos fitar os nossos olhos em homens e mulheres de Deus que temem a Ti, que lutam em oração e em temor para continuar firmes na jornada que nos está preparada. É para esses, ó Deus, que queremos olhar, a fim de que a nossa alma seja sarada e seja preparado, ó Deus, para o dia mau.
E eu oro a Deus em favor de cada um de nós aqui, pedindo que o Senhor nos ajude nesta tarefa. E eu oro em nome de Jesus. Amém.